Caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Leitura Funcional, um canal onde procuramos desvendar a sabedoria dos textos. Neste vídeo, daremos continuidade sobre Romanos 8:28. Se você não assistiu o primeiro vídeo, te convido a fazê-lo antes de prosseguir aqui. Assim, você entenderá por completo o assunto abordado. Na primeira parte, exploramos como Romanos 8:28 confronta o enigma do sofrimento com uma verdade transformadora. Mesmo em meio à dor, todas as coisas cooperam para o bem, sob a soberania divina. Vimos que o sofrimento é fruto da queda que corrompeu a criação e a humanidade, registrado em Gênesis capítulo 3. Contudo, Deus não apenas governa sobre o caos, mas o redime, usando até as adversidades para nos conformar à imagem de Cristo, segundo Romanos, capítulo 8, verso 29, e nos preparar para a glória eterna. Refletimos sobre a origem do mal, a realidade da corrupção humana e a esperança de que, como na história de José, Deus transforma intenções malignas em propósitos redentores. Reconhecemos que a fé não elimina o mistério do sofrimento, mas nos convida a confiarmos no oleiro que molda nossas cicatrizes para sua glória. Na segunda parte, avançaremos além da origem do propósito do sofrimento para mergulharmos na esperança ativa que sustenta o cristão. Como viver na tensão sagrada entre o gemido presente e a glória prometida. Como a adoção em Cristo e a intercessão do Espírito nos capacitam a esperar com perseverança, mesmo quando o invisível parece mais real que o visível. Prepare-se para descobrir como a promessa de Romanos 8:28 não é um clichê, mas um alicerce para construirmos, uma estrada bem pavimentada para caminharmos. Certos de que a mesma mão que guiou José e ressuscitou Jesus ainda escreve histórias de redenção em meio às nossas lutas. Juntos, seguiremos em direção à esperança que não desaponta. Segundo ponto, o propósito do sofrimento, refinamento e glória. Romanos 8:28 afirma que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O verbo grego sinergei, traduzido como cooperam, revela uma ação divina que integra até mesmo o sofrimento em seu plano redentivo. Esse processo visa refinar o caráter, como o fogo purifica o ouro, e conformar-nos à imagem de Cristo, tornando-nos participantes de sua santidade. Romanos 8:18 nos diz: considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E Salmos 119, verso 67, nos afirma que antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O sofrimento é uma escola espiritual. Em seu livro O Tesouro de Davi, Charles Spurgeon, referente ao Salmo 66, verso 10, disse: Deus nos coloca na fornalha para remover nossas impurezas, não para nos destruir. Em crises como divórcio ou luto, a fé reformada nos ensina a enxergar a dor não como um fim, mas como um meio de crescimento. A pergunta central não é por quê, mas como Deus está me transformando através disso. A soberania de Deus sobre o sofrimento. A Bíblia declara que Deus governa até mesmo as tragédias. Lamentações capítulo 3, versos de 37 a 38, questiona: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o bem como o mal? Isaías 45, verso 7, ainda é mais direto: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isso não significa que Deus causa o mal, mas que sua soberania transcende toda a ação humana e cósmica, redimindo até o caos para seus propósitos. A história de Jó exemplifica essa verdade. O livro nos conta que o adversário precisou de permissão divina para tocá-lo
Isso registrado em Jó, capítulo 1, verso 12. E após perder tudo, Jó confessou: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, verso 2. Como afirmou Spurgeon, o sofrimento é a ferramenta que Deus usa para moldar o caráter de seus santos. Mesmo quando não compreendemos os porquês, podemos descansar na certeza de que Deus governa com sabedoria infinita. Nenhuma lágrima é desperdiçada em seu plano. A condição de ser chamado segundo o seu propósito. A promessa de Romanos 8:28 não é universal, mas reservada aos chamados segundo o seu propósito. Esse chamado é eficaz e gracioso, baseado na eleição divina antes da fundação do mundo, segundo o que Paulo relata aos Efésios capítulo 1, versos de 4 a 5. Jeremias 1:5 ilustra muito bem essa verdade, aonde Deus diz: antes que eu te formasse, no ventre materno eu te conheci. Paulo reforça essa ideia dizendo em 2 Timóteo 1:9 o seguinte: fomos salvos e chamados, não por causa das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa eleição traz segurança. O sofrimento não é um sinal de abandono, mas uma prova de que Deus está ativo em nossa história. Como disse Spurgeon, o amor de Deus é o fundamento inabalável da nossa fé. Ele não chama ninguém em vão. Saber que somos chamados nos capacita a enfrentar adversidades com coragem. A dor não é aleatória. É um instrumento nas mãos do oleiro que molda vasos para a sua glória. Jeremias 18, de 1 a 6. O sofrimento, em sua complexidade, é governado pela soberania divina, direcionado para nosso refinamento e ancorado na segurança do chamado eficaz de Deus. Assim como Jó, somos desafiados a confiar não em respostas fáceis, mas no caráter daquele que prometeu. As coisas que o olho não viu, Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Enquanto gememos com a criação, sigamos firmes, certos de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Filipenses 1, 6. Terceiro ponto: a esperança no sofrimento, a redenção em Cristo. A cruz de Cristo é o alicerce da esperança cristã. Em Isaías 53, 5, vemos que, pelas suas feridas, fomos curados. E o sofrimento do Messias redimiria a humanidade. A ressurreição coroa essa obra, garantindo que a morte e a dor não são finais. Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 54. A vitória de Cristo sobre o mal transforma o sofrimento em um caminho que conduz à glória, não a um abismo sem sentido. 2 Coríntios 4,17 vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E Apocalipse 21:4 nos diz: ele enxugará toda lágrima e a morte já não existirá. A esperança cristã não minimiza a dor, mas a redireciona para a eternidade. Como escreveu R.C. Sproul, o sofrimento é temporário, mas a glória é eterna. A igreja, comunidade de esperança, testemunha essa verdade, lembrando ao mundo que a ressurreição de Cristo é a garantia de que toda lágrima será redimida. O sofrimento como meio de santificação e glorificação. Romanos 8, de 28 a 29, revela o propósito divino no sofrimento. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, para sermos conformes à imagem do seu Filho. O sofrimento não é acidental, mas uma ferramenta de santificação. Hebreus 12, verso 6, reforça isso quando diz: o Senhor corrige a quem ama, mostrando que as provações refinam a fé como o fogo purifica o ouro. Paulo contrasta a leve e momentânea tribulação
com o eterno peso de glória, em 2 Coríntios 4,17, enquanto Romanos 8,18 assegura que a glória futura eclipsará toda a dor presente. Como disse Charles Spurgeon, se não houvesse provações, não haveria fortalecimento na fé. O sofrimento ensina a dependência de Deus e prepara-nos para a eternidade. Em vez de questionar por que eu, o crente pergunta como isso me aproxima de Cristo, como viver com esperança em meio às adversidades. O verbo grego sinergio, em Romanos 8:28, significa trabalhar juntamente. Isso implica que Deus harmoniza até o caos para cumprir seus propósitos. Filipenses 2:13 destaca sua ação contínua. Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Salmos 138:8 reforça isso. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Em seu livro A Santidade de Deus, página 128, R.C. Sproul vai dizer: a soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana, mas a sustenta. Em meio a tudo isso, somos chamados a obedecer, mesmo quando não vemos o plano divino. Viver com esperança exige confiança na soberania de Deus, reconhecendo que Ele molda algo maior, oração e submissão, buscando seu reino acima das circunstâncias, e comunhão na igreja, onde a esperança coletiva fortalece indivíduos em crise. O sofrimento, à luz da cruz, não é um fim, mas um meio. Ele nos santifica, aprofunda nossa dependência de Deus e aponta para a glória eterna. Romanos 8:22 nos lembra que, enquanto gememos com a criação, as coisas que o olho não viu, Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. A esperança cristã não é escapismo, mas a certeza de que aquele que ressuscitou Cristo há de transformar nossas cicatrizes em testemunhos de sua graça. Como Jó, somos desafiados a confiar não no que vemos, mas naquele que vê todas as coisas, do princípio ao fim. Em um mundo marcado pela dor, Romanos 8, versos 28 a 30, nos revela verdades eternas que transcendem o sofrimento. Primeiro, a origem e o propósito da dor. Embora o sofrimento seja a consequência da queda, ele não escapa ao controle soberano de Deus. O Senhor o redime como um instrumento para nos santificar, refinando nosso caráter e conformando-nos à imagem de Cristo. Segundo, a esperança inabalável. A cruz e a ressurreição de Jesus transformaram o sofrimento em um caminho que conduz à glória. Como afirma Paulo, aos que justificou, a esses também glorificou. Uma promessa que garante que nenhuma tribulação poderá frustrar o plano divino. Terceiro, o chamado à confiança e à ação. Mesmo quando seus caminhos são misteriosos, somos convidados a descansar em sua soberania. A igreja, como comunidade de esperança, deve ser um refúgio para os que sofrem, apontando sempre para a vitória de Cristo sobre a morte e o caos. Que vivamos não como vítimas das circunstâncias, mas como testemunhas daquele que faz todas as coisas cooperarem para o bem. Mesmo quando o gemido da criação parece ensurdecedor, nossa esperança permanece alicerçada naquele que já decretou o fim da história. Eis que faço novas todas as coisas. Oremos. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, oramos a Ti, eterno Pai, agradecendo por sua soberania, que transforma até as lágrimas em sementes de glória. Conceda-nos a graça de enxergar Tuas mãos moldando-nos nas tribulações, fortalecendo nossa fé para confiar em Teus propósitos eternos. Que a igreja seja um farol de esperança, lembrando ao mundo que a ressurreição é a garantia de que toda a dor será redimida. Ensina-nos a esperar com paciência, firmados na certeza de que nada, nem a morte, nem a vida, pode separar-nos do Teu amor. Conforma-nos à imagem do Teu Filho, Senhor, até que, na Sua presença, toda lágrima seja enxugada. Amém. Se este vídeo falou ao seu coração,
Deixe um like, faça um comentário, compartilhe com amigos e redes sociais. E para mais mensagens assim, inscreva-se no canal e acione o sino de notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. Obrigado.